Bom, tá todo mundo pertinho, né? Dá pra ouvir. Vamos lá. Gente, que prazer ter a casa cheia, né? Que a gente possa sentir muita coisa boa hoje, que possa juntar todas as nossas energias em favor do nosso bem-estar, em favor da nossa saúde física e mental. Que a gente também possa ajudar a doar, né, para todos os que vieram aqui buscar ajuda e também doar para o plano espiritual, que usa também da nossa energia para acolher aqueles que vêm conosco, né, mas a gente não enxerga e que precisam serem ajudados. Tá? Então, nesse momento em que nós estamos aqui, e enquanto está sendo feita a palestra, todo o plano espiritual está à nossa volta, está ao nosso redor, e eles trabalham continuamente. Tá? Então, é normal vocês até sentirem, de repente, um arrepio ou outro, alguma coisa assim diferente, porque nós estamos o tempo todo entre irmãos, que aqui, no caso, eles são irmãos benfeitores que vêm em nosso auxílio. Hoje eu trouxe um assunto, é um assunto bem corriqueiro, é um assunto que afeta todos nós, tá? Que é a questão da ansiedade, mas dentro da visão espírita. Tá? A gente sabe, já ouviu, já leu, já viu vídeos, muita gente falando sobre ansiedade. É difícil no nosso mundo atual quem não tenha ansiedade ou quem já não sentiu picos de ansiedade, né? É muito assim corriqueiro que isso aconteça, em virtude até mesmo do grande acúmulo de tarefas que a gente se propõe, o grande acúmulo de cobranças que a gente se faz, tá? E por este mundo externo ser tão materialista ainda da forma que é. Então é como se a gente tivesse o tempo todo correndo e fosse um vento muito forte batendo o contrário, parece que a gente não consegue avançar. E aquilo vai dando, sabe, uma ansiedade de você falar, não, mas eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir fazer, ou isso ou aquilo. E a coisa vai tomando uma proporção que foge, tá, do nosso controle primário, do nosso controle primeiro, que é aquela quando a gente começa a sentir que tem alguma coisa errada acontecendo. A gente se deixa tanto levar pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, que muitas vezes a gente só vai se dar conta de que algo está acontecendo com a nossa saúde mental quando a gente tem alguma crise. E daí você se vê chorando sem parar, você se vê agoniado sem parar e você fala, mas não está acontecendo nada tão grave assim, sabe? Que faça eu estar desse jeito. E aí que você começa então a buscar ajuda e essa ajuda traz para você, falando que isso é um reflexo do acúmulo que vai acontecendo durante a sua vida. E chega um ponto que o nosso corpo ele dá o sinal de alerta. Porque se ele não desse o sinal de alerta, a gente ia até ser aniquilado, porque a gente não ia parar. Sabe, a nossa vontade de fazer sempre mais, ela às vezes ultrapassa limites saudáveis. Então, se o corpo não dá uma travada, a gente não para se cuidar. Então, como que a gente enxerga isso dentro do espiritismo, né? Então, a ansiedade, ela é considerada por muitos estudiosos como a doença do século XXI. Quer dizer, de toda a nossa existência, nós nunca tivemos nenhum outro momento que tivesse o acúmulo de informações que a gente tem hoje. Tá? Nós temos muita informação em volta, muita. E a gente não dá conta de processar isso. Tá? E isso falando desde aquela pessoa que tem a sua vida dentro de casa, nos seus afazeres e tudo mais, porque aquela pessoa também é influenciada pelo externo. Ela pode não ter uma vida fora de casa, num trabalho, em contato com pessoas, no seu dia a dia, pode não ter criança mais pequena que você, assim, pequena em casa, que você tenha que se preocupar com escola, com companheiros, amiguinhos, com o futuro, o que vai ser, o que vai fazer. Mesmo assim, essa pessoa que ela tem uma vida mais fechada, ela ainda assim é influenciada por tudo que está à volta dela, porque chega até ela. Tá? A sociedade acaba impondo que ela também
se mexa, ou que ela faça alguma coisa a favor, que ela se posicione, que ela saiba o que está acontecendo. Muitas vezes não é ruim. Você, é claro, quanto mais você se sente inserido no ambiente, você se sente confortável, né? Basta ver o contrário. Se a gente está num ambiente que a gente fica no ar, que não sabe o que está acontecendo, a gente fica muito desconfortável. Mas a gente precisa saber os limites. Então, a ansiedade é uma emoção natural que podemos sentir em determinados eventos da vida. É um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas, uma resposta do organismo que estimula a secreção de adrenalina. Então, é aquela situação que você sente uma ameaça, o teu corpo descarrega adrenalina internamente, você sente o frio no estômago, você sente o coração acelerar e você fica pronto para o enfrentamento. Este é o movimento natural de quando a gente se vê diante de uma ameaça. Então, isso se chama ansiedade, todo esse conjunto de situações. Todavia, a ansiedade excessiva e mais persistente se transforma em transtorno psicológico. Por quê? Porque influenciando ativamente a rotina e escolhas da pessoa. Nessa situação, constantemente há antecipação de uma ameaça futura, independente se essa ameaça é real ou simplesmente percebida. Então, o que acontece? De tantas vezes a gente se colocar em alerta, a gente começa a se colocar em alerta em situações que ainda não aconteceram. Tá? Então, a gente começa a criar ameaças dentro da gente, na nossa cabeça, e quando a gente pensa, o nosso cérebro ele não sabe distinguir se é real, se está acontecendo de fato ou se é um pensamento. Ele não sabe, porque quando você sente alguma coisa, o teu corpo reage com uma emoção. E se você se sente ameaçado e o teu corpo reagir com aquela emoção, para você é real o que está acontecendo. Então, quando uma pessoa vem de fora e fala, não, fica tranquila, não é tão ruim desse jeito. Às vezes a pessoa não entende quando você fala, não, mas eu sinto que é. Porque são visões de pontos diferentes, tá? São perspectivas diferentes. Quem está ali e está sentindo e está criando na sua cabeça, está dando margem a um pensamento que faz com que uma ameaça que ainda nem aconteceu, ela seja parecendo, né, que é real. Primeiro, se a pessoa não souber que ela está sendo estimulada por algo de fora, tá? Por alguma coisa externa, se ela não perceber que ela está fora do seu equilíbrio normal, para que ela possa dar uma parada, para que ela possa respirar e colocar, tá, na sua razão, será que realmente é isso? Será que eu estou exagerando? Será que esse momento é para tudo isso? Tem alguma solução que eu não estou vendo? Mas o que a gente faz? A gente desce ladeira abaixo. A gente não para. A gente não para se questionar. A gente não para ver o que está acontecendo. Sabe? Então a gente permite que essa ameaça que não é real ainda, não estou dizendo que não será, tá? Mas a gente começa muito tempo antes a ficar nessa inquietação. Só que daí o que acontece? A gente se desgasta, a gente gasta energia, a gente vai se cansando. Toda essa adrenalina que é jogada no nosso corpo provoca uma série de... como se o nosso organismo funcionasse num ritmo mais acelerado do que ele deveria funcionar. E a gente sabe, o nosso corpo foi programado para funcionar de uma determinada forma por tantos anos. O que você faz quando você exige muito de um corpo em determinada época ou parte da sua vida? Ele se desgasta. E daí, aqueles determinados anos que era para a gente viver até aquele momento de uma forma mais equilibrada, a gente diminui o nosso tempo aqui, porque a gente se desgasta demais. A gente queima energia demais. E queima energia em momentos que não são apropriados, porque você já deve ter ouvido falar, quando a gente fala que uma preocupação ocupa espaço de uma solução, é exatamente isso. Enquanto a gente pensa num problema, a gente não consegue pensar na solução dele. Porque essas duas situações ocupam o mesmo espaço. Tá? Então, toda vez que eu tiver um problema,
eu tenho que focar na solução dele. E não remoer o mesmo problema o tempo todo. Então, são essas diretrizes que a gente precisa tomar, sabe? Para começar a fazer diferença na nossa vida. E cuidar mais desse corpo físico que foi emprestado para que a gente vivesse aqui, né? Nesse momento. Tanto é que é emprestado porque quando a gente desencarna, ele fica. A gente não leva junto. A gente pode levar a aparência momentaneamente, tá? Porque quem me enxergar fantasminha vai me enxergar assim como eu sou, tá? Mas o corpo físico, carne e osso, não me acompanha. Então, o que acontece? Essa psicopatologia traz perturbações físicas, tá? Então, a sua respiração fica afetada, você normalmente está ofegante, provoca problemas na digestão, você não digere muito o que acontece à sua volta. E por quê? Nós temos os centros de força, que são como baterias que são recarregadas de energia para distribuir pelo nosso corpo, tá? São chamados de chakras. Então, nós temos vários chakras pelo corpo, os principais são 7. Um dos chakras, eu não vou nem entrar muito no assunto, porque é um assunto muito assim, lindo, maravilhoso, mas muito extenso, tá? E complicado não, complexo. Um dos chakras é o plexo solar, que fica nesta região aqui. Esta região aqui é o que rege a nossa forma de processar com o outro, tá? É como eu lido com o outro e como eu percebo o outro lidando comigo. Então, tudo aquilo que fica engasgado, que vem de fora, é aqui que pega. Por isso que a parte digestiva é a primeira que pega. Tá? Da parte digestiva vai a dor de cabeça, vai o desconforto, vai uma série de outras coisas, né? Mas o ponto é aqui, é no plexo solar. Tá? E outra coisa, o que acontece? A gente deixa de ter um sono reparador. Porque com a nossa atividade mental, com a nossa inquietação, a gente não sabe desligar o botão. Então, na hora de dormir, em vez da gente respirar fundo várias vezes, em vez da gente procurar relaxar o corpo, distensionar, sabe, musculatura. Gente, vocês não precisam falar, mas eu não sei meditar. Não precisa entrar em meditação, não precisa escutar música, não precisa. A hora que vocês deitarem, vão pensando assim, ó, a cada respiração eu solto uma parte. Então, o soltar o que é? Quando a gente perde a postura, você solta o corpo, vai fazendo isso pensando em cada parte. Então, a hora você solta o braço, solta o outro, solta o tronco, vai soltando. A hora que você perceber que você está meio que assim, parece que você vai até flutuar, é porque você soltou tudo. Aí você pode descansar. Mas são coisas que a gente não permite, porque a nossa cabeça não para. A nossa cabeça, ela está o tempo todo, parece que cutucando, sabe? A gente fala de inferno, de diabinho, não sei o que lá. A gente mesmo faz isso. Às vezes não tem ninguém à nossa volta fazendo barulho nem nada, mas a nossa cabeça não parou de falar. E está ali, e está ali. E quem é que tem domínio sobre isso? Só cada um de nós. Só eu tenho domínio sobre mim mesmo, sobre a minha mente. Ninguém externamente tem. Uma pessoa externamente pode até te ensinar mecanismos, técnicas de você conseguir um relaxamento melhor, tá? Um relaxamento mais rápido, mais eficiente, mas o botãozinho do liga e desliga é você que tem o poder. Ninguém mais tem. Então, o que acontece? Esse transtorno da ansiedade acaba trazendo desconforto e desequilíbrio. O indivíduo não consegue lidar de forma saudável com o seu cotidiano, porque há excesso de futuro. Isto é, quando vivemos fora do momento presente, sempre na expectativa de que algo deve acontecer relacionado ao futuro. Então é o que a gente vê. A ansiedade é excesso de futuro. Eu não confio no que vem, por isso eu me preocupo. É essa a mensagem. A depressão é excesso de passado. Eu estou apegada àquilo que foi. Eu quero sentir de novo o que eu senti. Mas eu preciso entender, o que eu vivi, eu não tenho como retornar. A gente não retrocede, tá? A gente, como espírito em evolução, a gente só vai caminhar em direção à evolução. O que foi vivido já foi lição aprendida.
bem aprendida ou mal aprendida, foi lição dada. A gente não tem como voltar. Mesmo porque, uma outra situação, quando a gente pensar, mas se eu tivesse lá atrás escolhido diferente, o que eu hoje faria no lugar e tal, gente, não cabe mais, sabe por quê? O seu eu hoje é diferente do seu eu lá atrás. Então não encaixa. Não tem como você pegar você com a tua maturidade, com a tua experiência e pegar você e colocar naquela posição de 20 anos atrás. Não encaixa, a forma é outra, tá? Então não tem. Então são esses movimentos, tanto de passado e futuro, que a gente precisa entender que eles têm importância, sim. O passado é referência, tá? Ele me ensinou algo, eu preciso tirar dele o que é de melhor para eu continuar vivendo. O meu futuro vai depender muito do meu presente. Então, se eu não estiver no presente, como é que eu estou semeando esse futuro? Entende? Se a gente falar, mas daí eu vou ser feliz se acontecer tal coisa. Mas quando acontecer tal coisa, gente, esse se não existe. Quando acontecer ainda não aconteceu. E se você continuar hoje assim, o que vai acontecer? Qual que é o teu momento? Você pensar naquilo que virá. O que o seu futuro vai dizer? Exatamente a mesma coisa. Você lá no futuro vai estar pensando no que virá. Entende? É um espelho. Então, se hoje a gente não aprender a fazer diferente, o nosso futuro vai ser uma cópia de agora. Cópia entre aspas, porque a gente vai estar mais vivida, a gente vai estar com mais cicatrizes, mais traumas, sabe? Mais bagagem. Porque se a gente não consegue lidar com as situações, a gente só acumula, tá? Então, Emmanuel, ele chama a ansiedade de corrosivo da alma, tá? Tem até uma passagem num livro que ele fala assim: no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. O que acontece? Todo pensamento que criamos, toda preocupação, ela é ocupada por um pensamento. Tá? É aquilo que a gente fica maquinando. A gente vai fazendo o quê? A gente vai imprimindo no plano espiritual o código desse pensamento. Tá? As entidades que estão à nossa volta, se forem entidades de luz que já têm um certo desenvolvimento, uma certa compreensão, vai perceber que estamos apurados, que vão precisar de ajuda. Só que se forem entes desencarnados que ainda não encontraram o seu lugar no plano astral, eles vão se sentir influenciados por aquela massa de pensamento que estamos jogando no plano espiritual. E aí o que acontece? Aí que a gente desestabiliza o emocional deles. E aí a gente vai ter não só encarnados doentes, mas muitos e muitos desencarnados também doentes. Porque emocionalmente estarão desequilibrados. É o que a gente vê. Quando uma entidade vem numa desobsessão, ela está em desequilíbrio, né? Porque qual que é o caminho natural das coisas, que a gente entende como natural? A pessoa no que deixa o seu corpo físico, tá? Ela vai seguir o seu caminho espiritual. Ela vai ter o seu período de adaptação dessa passagem, tá? Independente da forma como foi, ela vai ter um período de adaptação. E ela vai se encontrando e vai percebendo o que aconteceu. E ela vai se encontrando com benfeitores espirituais, com pessoas familiares, pessoas que já fizeram essa passagem, já tem como dar a mão para ela seguir adiante. Tá? Então, esse é o caminho natural, não é ficar perdido. Porque uma vez que o espírito deixa o corpo físico, ele não tem mais que ficar aqui. E o que acontece? A gente acaba aprisionando pelos pensamentos, a gente acaba aprisionando porque causa desequilíbrio. Eles, por sua vez, às vezes nem sabem o que aconteceu, não tem base nenhuma e acabam se apegando nessas energias que são similares. Tá? A gente sabe que se eu mantenho um pensamento de uma certa natureza, eu vou atrair para mim outros pensamentos iguais, independente se são de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Então, gente, tudo tem a ver, tudo faz parte de uma mesma massa.
E o que acontece? Até os mentores espirituais, eles têm dificuldade, sabe? Assim, é claro que eles conseguem, porque eles têm evolução para isso, mas a camada que tem de distância de nós a um plano mais evoluído é uma camada densa, cheia de pensamento que a gente joga o tempo todo para fora, o tempo todo, sabe? Pensamento de desequilíbrio, pensamento de desestabilidade, de desespero. E isso acaba formando essa camada densa. Por isso que é mais fácil a gente ter um pensamento ruim do que um pensamento bom. Porque o pensamento ruim, ele está aqui no nosso nível. É todo mundo que está desequilibrado, encarnado e desencarnado. Tá? É mais fácil a gente se deixar influenciar por ele do que um pensamento bom, que a gente precisa parar a mente de falar e você elevar o seu pensamento e se sentir filho de Deus. Deus está dentro de mim. Deus age através de mim. Deus age através dos seres vivos que estão ao meu redor. Através da natureza, através do espaço ambiental que Ele deu para a gente viver. Então, se eu não tenho essa conexão feita, eu vou o tempo todo só estar sentindo o que está de material à minha volta e o que está de mais pesado, mais denso. Por isso, então, que Emmanuel chamava que a ansiedade ela é corrosiva. Então, vamos lá. Afinal, ansiedade pelo quê? Por que a gente tem ansiedade? Há muitos motivos que encontramos para preocupar a mente. Ficamos ansiosos para resolver nossos problemas do mundo, seja no trabalho, na família, na aquisição de bens, ou também para superar nossas muitas imperfeições. O fato é que estamos acostumados ao imediatismo e queremos solucionar tanto as novas demandas como as dificuldades de séculos em um estalar de dedos. E quando não conseguimos, nos sentimos frustrados, agoniados e impacientes. Gente, até eu li uma frase que é mais ou menos assim: se você acha que diante de um problema a solução é rápida, você está indo em contra uma ilusão. Tá? Porque assim, para um problema se instaurar, ele pode parecer que foi rápido. Tá? Mas para que ele se solucione e que ele não aconteça mais, porque assim, é um buraco que eu tenho que tapar e tapar direito para não abrir mais. Não é eu tenho que colocar uma tabuinha em cima, só que no primeiro carro pesado vai embora. Tá? Para que eu possa transformar uma situação, seja uma situação que envolve somente a mim, ou que envolve eu e meu trabalho, eu e minha família, seja qual for, leva-se tempo. Porque a gente com a gente mesmo, a gente leva tempo para conseguir agir diferente. Pode ver, quantas coisas daqui que a gente já sabe. A gente já ouviu, a gente concorda, a gente percebe que é desse jeito, a mecânica é essa. A gente já entendeu isso. Mas quanto daqui a gente ainda não sabe pôr em prática? Quantas vezes, quando bate um problema, sabe, que cai na nossa frente ou que vem de encontro, a primeira situação é o desespero, a primeira situação é a desestabilidade, daí é o cair no choro, é o ficar que não sabe para onde correr, é querer que alguém faça alguma coisa naquele momento, sabe? Então a gente vai realmente para esse lado de querer que se resolva imediatamente. E às vezes não é assim. Aliás, quase tudo não é assim, Você precisa começar lá da onde, qual é a fonte do problema. Então, eu não quero que aconteça mais, eu vou na fonte do problema. Eu vou cuidar do que está provocando esse problema. Só que para isso a gente leva tempo. E se a gente não aprende a se dar esse tempo, como é que a gente vai conseguir tempo para as outras coisas? Então, devemos tentar ir além da resposta direta à pergunta pelo que estou ansioso e assim buscar compreender o que está por trás dessa ansiedade, ou seja, o seu real motivo, nos perguntando: que movimento minha alma está sinalizando quando apresenta os sintomas de ansiedade? Qual o meu medo? Principalmente isso. Pessoas inseguras, agressivas, pessoas que não lidam direito com situações adversas, exteriores, tem muito medo por trás. E às vezes a pessoa tem até dificuldade de admitir isso. E por quê? Porque o medo é do ser humano. O medo faz parte da nossa natureza.
E ele também é benéfico, porque ele faz com que a gente coloque o pé na calçada e não coloque o pé na rua quando está passando o carro. É o medo de se machucar que segura a gente na calçada. Tá? Então, o medo ele é necessário também. Mas, às vezes, como a minha impressão, a minha ideia do problema é muito maior, muito mais desastrosa do que a realidade, esse meu medo também acaba sendo muito grande. E aí eu acho que eu não consigo transpor. Eu acho que eu não consigo passar por ele. Mas é aquela coisa, gente, é que nem bicho-papão. Chama para perto. Daí você vai ver que aquele medo que você achava que era tão grande, não é tão grande. Ele é de um tamanho que você pode ficar frente a frente com ele. Então aqui, para a gente poder finalizar, primeiro que assim, a gente tem muito assim, desejo, sabe? A gente tem como meta conquistar coisas, né? Se realizar na vida. Só que muitas vezes essas realizações que buscamos são exteriores. São realizações que dizem respeito ao que a gente pode ter de ganho, ao como a gente é visto, como a gente é aceito, se gostam de mim ou não, sabe? A gente se pontua no retorno da nossa conquista pelo que a gente recebe de fora. Só que isso não me sustenta, porque o que eu recebo de fora é daquele momento. Passado aquele momento, se eu continuar buscando o lado de fora, eu vou estar em falta de novo. Então percebem que é como se eu não pudesse parar um minuto, porque se eu parar e cochilar, eu vou deixar de receber o que eu acho que vai me sustentar? E o que acontece quando você se olha internamente? Quando você traz para dentro de si um altar que você formou. É o seu santuário. É você, espírito, fazendo um santuário em si mesmo, na sua mente, abrindo uma conexão com um plano maior, onde eu posso, além de ter essas realizações, porque elas vão acontecer e é necessário, a gente vive aqui no mundo material, tá? A gente depende de situações materiais e faz muito bem, sim, se sentir bem, se sentir inserido, sentir retorno. Faz bem, a gente não tem que olhar, tem que virar as costas para isso. Mas a gente precisa aprender a ter um altar dentro de si. Para quando lá fora a situação for muito superficial. Porque o que acontece? Como as pessoas não têm tempo, como elas não param para cuidar de si, o tempo todo elas ficam se apegando no que vem de fora, mas quando a gente se apega a uma coisa que não tem tempo, a gente não se aprofunda. É uma coisa aqui, outra ali, outra ali. É a mesma coisa, você quer ver uma revista, olha só a situação, e é exatamente isso. Você está num consultório médico, você tem ali 15 minutos, você vai ser chamado para consulta. Tem ali uma revista, você quer muito ver, porque te interessam as coisas que tem lá. Você faz o quê? Você sabe que daqui a 15 minutos você vai entrar, você olha que tem uma maluca, todas as matérias e tal. Tá, você assimilou de fato alguma coisa? Você vai ter lembrança, tá? Das coisas que você viu. Isso assim imediatamente, passado 2, 3 dias, você não vai nem mais lembrar do que você viu, porque foi superficial. A mesma coisa, a gente quando busca essas realizações, se a gente busca essa realização do lado de fora, nas pessoas principalmente, se eu me modifico a cada dia, se a cada dia com o meu acúmulo de vivência eu sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem, o outro também é assim com ele. Imagina se eu crio expectativa com o outro, daquele outro que é aquele dia. Só que daqui uma semana ele não é mais aquele outro daquele dia. Ele também se modificou. Mas a minha expectativa foi criada lá atrás, naquilo que eu vi e achei que fosse. Sabe? Que era, ali estava a minha base. Então eu podia confiar ali. Então, gente, eu vou estar sempre frustrada, porque não é do lado de fora. Tá? O lado de fora não vai me preencher. Ele vai sim me trazer muitas realizações, satisfações, mas não me preencher espiritualmente, porque a nossa natureza é espiritual. E aí vem a pergunta, né? Como o Espiritismo ajuda com isso? Tá? Em que ponto o Espiritismo pode ajudar a gente?
Então tem aqui algumas frases e vamos seguindo porque uma tem a ver com a outra. O que o Espiritismo nos ensina? Nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Estamos aqui só de passagem, né? Tanto que temos uma vida que parece que é uma fração, mas a gente sente que existiu um antes e vai existir um depois, porque as histórias não se fecham, né? A gente, de repente, conhece uma pessoa e sabe que, nossa, eu sinto que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Mas de onde? De que jeito? Como? Por que eu sinto isso? Ou então eu estou vivendo uma situação de que eu não fiz nada nessa existência para provocar esse retorno. Tá, então de onde vem esse retorno? Por que eu tenho que aprender essa lição? Se não tem a ver com a minha vivência aqui. Porque com certeza tem a ver com a minha vivência anterior. E é uma lição que eu preciso aprender. Então, gente, a gente vai achar, sabe, milhares de dicas, né, de que a gente não é só aqui e agora. Sempre evoluiremos ao longo da eternidade. Existe uma eternidade, sim. É incompreensível ao nosso intelecto, tá? Porque somos limitados ainda. Nós não conseguimos entender eternidade, infinito. Nós temos noção, vaga noção. Nunca retrocederemos na evolução. A virtude adquirida é patente do espírito. Então, o que vocês aprenderem é de vocês. Vocês podem até estacionar. É o caderno. Vocês foram na escola preencher o caderno, vocês podem deixar o caderno fechado pelo tempo que quiserem, mas está lá escrito. Vocês já fizeram aquela lição. A mesma coisa nossa. Através da reencarnação, teremos quantas existências forem necessárias na carne para alcançar a pureza de espírito. Então, gente, a eternidade é isso. É claro que a gente fala, não, a gente tem que conseguir, sabe? Tem que ir mais rápido, evoluir mais, se esforçar. Por quê? Porque é claro que a gente não quer ficar preso num estágio de sofrimento. Por que o sofrimento? Porque a gente não aprendeu a lidar de forma diferente ainda. Então, conforme a gente caminha num aprendizado que seja melhor para a nossa evolução, eu vou sofrer menos e eu vou evoluir mais. Tá? Se falharmos, temos o arrependimento, a expiação e a reparação como forma de apagar a falta. O amor e misericórdia divino são infinitos. Gente, não é Deus que vai castigar, que vai ficar bravo, que vai vir apontando o dedo falando que nós erramos. Nós sentiremos o que está certo e o que está errado. Tá? Misericórdia é nome de Deus. Bondade é nome de Deus. Tá? Então não é que ele é misericordioso, ele perdoa. Não, Deus é perdão. Ele é o substantivo. Tá? Nós é que somos essas frações. Nós é que estamos aprendendo a ainda sermos desse jeito. Estamos aqui para evoluir espiritualmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, enquanto a gente não soubesse amar, essa coisa de falar que ama o outro ainda é tão incompleta. Porque Jesus falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Qual que é o ponto de partida? Eu amar a mim primeiro. E da forma como eu me amo, eu amo o próximo. Então, aonde eu começo? Não é do lado de fora. A essência divina habita em nós. Esta transparece à medida que buscamos a sabedoria e o amor. Jesus é nosso guia e nunca abandona suas ovelhas. Temos o auxílio de um espírito protetor. Tem gente que chama de mentor, tem gente que chama de anjo guardião, mas todos temos, tá? Um espírito que é o nosso guardião, que cuida mais pessoalmente de nós, tá? Que ele está mais próximo de nós. Todos temos. Temos o livre-arbítrio para a escolha das nossas ações, somos responsáveis por elas. É claro que existe, né, um movimento que é em massa, que às vezes a gente não consegue sair dele, a gente é conduzido, mas tem escolhas que a gente tem sim a liberdade, tá? Então, no dia a dia, nós temos vários momentos de escolhas, e todo mundo tem oportunidades de escolhas.
Errar perante a lei divina ainda é normal no nosso nível evolutivo, porém persistir no erro atrasa nosso único destino, que é a evolução. Nosso único destino é a felicidade plena junto ao Pai. Alcançá-la só depende de nós. Por isso a doutrina espírita clareia o nosso futuro, nos dando fé e esperança. Então, gente, espero que assim, a gente possa refletir mais sobre essas questões, que a gente possa entender o quanto está na nossa mão o fazer diferente, o quanto é necessário a gente aprender a agir diferente. A teoria muitas vezes a gente sabe, tá? Mas é a prática que vai trazer essa satisfação e esse alívio de menos sofrimento. Tá bom? Obrigada, boa noite.